Muito bem, amados irmãos, estamos de volta com mais uma partícula da Palavra de Deus e nesta noite vamos falar um pouquinho sobre 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Então está começando agora o devocional Tendas dos Milagres Online para você meditar um pouquinho na Palavra de Deus. Capítulo 10 de 2 Coríntios, versículo de número 4, vai nos dizer: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruição de fortalezas. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Meditando nessa palavra, alguns minutinhos, o Senhor me deu o tema, as armas de Deus. Então nós vamos falar nas armas de Deus. Quando vemos esta palavra, este versículo, Paulo declara que as nossas armas não são carnais, eu medito que o povo de Corinto era um pouco meio bravo, um pouco meio arredio entre os irmãos, dentro da cidade. Então, por exemplo, Pedro, antes de ser convertido, ele era um homem bravo. Ele chegou diante de Malco e usou a sua espada, cortou a orelha de Malco, porque queria prender a Jesus. E Paulo, quando olha a situação do povo de Corinto, o povo revoltado, irado, porque algumas situações você tem que você passa por ela, você tem que admitir, eu tenho que admitir que às vezes o velho homem, a velha natureza quer sair para fora, quer avançar, e se a velha natureza reagir, meu irmão, só Jesus na causa. Então Paulo, orientado por Deus, no meio da sua pregação, ele disse, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus na destruição, para a destruição de fortalezas. O que eu imagino nessa noite é que, e pergunto para você, qual é a sua dificuldade ou qual área que você está tendo uma dificuldade em uma batalha que você está passando? Por exemplo, Davi passou uma batalha grande, uma luta grande com a perseguição de Saul sobre a sua vida. Jeremias passou a perseguição dos reis que profetizava contra os reis a mandado de Deus. O próprio João Batista ou o próprio Jesus, ele passou perseguição por quê? Porque não fazia aquilo que o homem mandava, mas aquilo que era determinado por Deus. Isso eles falavam. Só que temos o ensinamento deles. Temos o ensinamento de Moisés, temos o ensinamento que Moisés, quando começou quando ele entendeu a voz de Deus, estava ele ainda sendo estudando no Egito, morando no Egito. Quando ele entendeu a voz de Deus, ele já quis fazer, de repente ele foi lá e já matou um dos soldados do Egito que estava oprimindo o povo de Israel. E aí ele teve que sair, ficou 40 anos para aprender que as armas que Deus queria dar para ele não era ferramenta, espada, não era escudo, não era lança, não era canivete, não era revólver, não era... Amados, pasmam alguns que estão me ouvindo, que em casa de crentes existe arma de fogo. Mas nessa noite nós estamos aqui meditando um pouquinho na palavra do Senhor, que em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, falando sobre arma, né? Armas. Por exemplo, que tipo de arma
Vamos falar de arma nessa hora. Um vendedor tem que usar para vender ali o que eles têm, o que ele está apresentando o seu produto. Ali ele mente, ali ele faz tanta coisa, ele tem que usar diversos tipos de ferramenta, de armas, para conquistar a sua confiança e acabar te iludindo a comprar aquilo que às vezes comprou pela metade do preço ou menos. Nessa noite, Deus tocou no meu coração